Senhoras e senhores, amantes do futebol, preparem seus corações para uma imersão profunda no universo da seleção brasileira, sob o comando de um maestro que dispensa apresentações, Carlo Ancelotti. Mas esqueça a formalidade dos noticiários tradicionais. Aqui vamos desvendar os bastidores dessa chegada épica, com uma lente que busca não apenas informar, mas também provocar a sua reflexão. Será que a genialidade tática de Ancelotti, forjada nos campos da Europa, será a chave para reacender a chama da vitória na nossa seleção? Ou enfrentaremos um choque de culturas futebolísticas que pode nos surpreender? A cortina se levanta para o primeiro ato dessa fascinante história, e o palco escolhido por Ancelotti para seus estudos iniciais no Brasil é o próprio coração do nosso futebol. Sua agenda nos primeiros dias é um verdadeiro mergulho na diversidade de estilos e paixões que coexistem nos nossos gramados. Imaginem a cena: o pentacampeão da Champions League, um ícone do futebol mundial, trocando os palcos europeus pela atmosfera incandescente do estádio Newton Santos, para acompanhar de perto o duelo entre Botafogo e Universidade Chile. Essa partida, válida pela Libertadores, não é apenas um jogo, é uma amostra da intensidade e da imprevisibilidade que marcam o futebol sul-americano, um tempero que talvez Ancelotti não encontre com a mesma frequência nos seus domínios habituais. O que ele estará buscando ali? A garra dos jogadores? A estratégia tática em um contexto de competição continental? Ou talvez a pura efervescência da torcida, um elemento fundamental que molda o espírito do futebol brasileiro? No dia seguinte, a peregrinação do mestre italiano o levará ao templo sagrado do futebol brasileiro, o Maracanã. Lá, Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentarão, e Ancelotti terá a oportunidade de observar de perto um dos clubes mais populares e vitoriosos do Brasil em ação na mesma Libertadores. Será que ele estará de olho em talentos individuais, capazes de desequilibrar uma partida com um toque de genialidade? Ou estará mais focado na organização tática da equipe, na forma como os jogadores se movimentam em campo e executam as instruções do treinador? A atmosfera do Maracanã, com sua história rica e sua torcida apaixonada, certamente oferecerá a Ancelotti um panorama completo do que significa jogar futebol no Brasil. E a maratona de observação se encerra no domingo, com uma viagem até a Neoquímica Arena, em São Paulo, para acompanhar o confronto entre Corinthians e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Aqui, o cenário muda um pouco. Ancelotti terá a chance de sentir o pulso do campeonato nacional, a competição que revela novos talentos e testa a consistência das equipes ao longo de uma temporada inteira. Corinthians, um clube de massa com uma história gloriosa, e Vitória buscando seu espaço no cenário nacional, proporcionarão ao técnico italiano uma visão mais ampla da qualidade e da diversidade do futebol praticado no Brasil. Mas, inevitavelmente, a primeira grande interrogação surge com a divulgação da sua primeira convocação. Quem chamou a atenção do mestre italiano nesses primeiros contatos e quem ficou de fora? A lista inicial trouxe alguns nomes já conhecidos do cenário nacional, com o Flamengo sendo o clube com maior representatividade. Hugo Souza, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Wesley e Gerson foram os escolhidos. Do Corinthians, apenas Hugo Souza integrou essa primeira chamada. A ausência de jogadores do Botafogo, líder do campeonato na época, levanta questionamentos sobre os critérios de Ancelotti e sobre o que ele priorizará em suas convocações futuras. E a não inclusão de Pedro, centroavante do Flamengo, que figurava em muitas listas de apostas, adiciona uma camada extra de mistério a essa primeira seleção. Essa primeira fotografia da seleção sob o comando de Ancelotti nos leva a uma reflexão mais profunda. Será que ele está buscando jogadores com experiência internacional, acostumados ao ritmo e à intensidade do futebol europeu? Ou estará aberto a descobrir novos talentos que despontam no cenário brasileiro? A verdade é que Ancelotti chega ao Brasil em um momento crucial, com pouco tempo para implementar sua filosofia e preparar a equipe para os desafios que virão, principalmente a Copa do Mundo de 2026. Aqui reside um ponto fundamental que merece a nossa atenção: a distância entre o futebol brasileiro e o europeu, como bem apontaram os comentaristas. Ancelotti, durante muitos anos, esteve imerso em um universo de altíssimo nível técnico e tático,
onde a velocidade de jogo e a intensidade física atingem patamares impressionantes. O futebol brasileiro, por sua vez, apesar de toda a sua rica história e do talento natural dos seus jogadores, muitas vezes peca pela falta de ritmo e pela desorganização tática. Ancelotti terá que encontrar um equilíbrio entre aproveitar a criatividade e a habilidade individual dos nossos jogadores e implementar uma disciplina tática que os permita competir em pé de igualdade com as grandes potências do futebol mundial. Mas não se enganem, essa imersão inicial de Ancelotti no futebol brasileiro não é apenas uma formalidade. É um processo de aprendizado mútuo. Enquanto ele observa e analisa os nossos jogadores, ele também permite que o nosso futebol seja visto sob uma nova ótica, através das lentes de um dos treinadores mais bem-sucedidos da história. Essa troca de experiências pode ser extremamente valiosa para o desenvolvimento do futebol brasileiro como um todo. E para você, que está nos acompanhando nessa jornada, qual é o aprendizado oculto nessa história? É que o futebol vai muito além de resultados e convocações. Ele envolve cultura, paixão, história e uma constante busca por evolução. A chegada de Ancelotti nos convida a refletir sobre o nosso próprio futebol, a identificar os nossos pontos fortes e fracos e a buscar novas formas de alcançar a excelência. O tempo, no entanto, é um fator implacável. A Copa do Mundo de Miniaturas 2026 se aproxima e Ancelotti terá poucas oportunidades para moldar a seleção brasileira à sua imagem e semelhança. As datas FIFA são escassas e cada amistoso, cada jogo pelas eliminatórias, será uma chance preciosa para testar diferentes formações, entrosar os jogadores e definir a estratégia que nos levará ao Catar. Será que ele priorizará a base de jogadores que já atuam na Europa, acostumados a um nível de competição mais elevado? Ou dará oportunidades para aqueles que se destacam no futebol brasileiro, mostrando que têm o talento e a garra necessários para vestir a camisa da seleção? A verdade é que a pressão sobre Ancelotti será enorme. A expectativa da torcida brasileira é sempre a mais alta possível e a conquista do hexacampeonato é o objetivo final. Se ele conseguir levar a seleção ao topo do mundo, será aclamado como um gênio. Mas se a taça não vier, as críticas serão inevitáveis, como bem sabemos. Essa é a cultura do futebol brasileiro, onde o resultado final muitas vezes ofusca todo o processo e todo o trabalho realizado. E nesse contexto, a figura de Carlo Ancelotti traz consigo uma bagagem de experiência e um currículo invejável. Ele já conquistou títulos nos principais campeonatos da Europa, comandou alguns dos maiores clubes do mundo e trabalhou com jogadores de elite. Essa experiência pode ser um diferencial importante para lidar com a pressão e para tomar as decisões certas nos momentos cruciais. Mas, no final das contas, o sucesso de Ancelotti no comando da seleção brasileira dependerá de uma série de fatores que vão além da sua capacidade tática e da qualidade dos jogadores. Ele precisará entender a cultura do nosso futebol, conquistar a confiança dos jogadores, lidar com a paixão e a exigência da torcida e encontrar a fórmula mágica que transforme um grupo de talentos individuais em uma equipe coesa e vitoriosa. Enquanto acompanhamos os primeiros passos de Carlo Ancelotti nessa nova jornada, fica a certeza de que estamos diante de um momento histórico para o futebol brasileiro. A chegada de um técnico do seu calibre eleva o nosso patamar e nos enche de esperança para o futuro. Mas também nos convida a uma reflexão profunda sobre o nosso próprio futebol, sobre os desafios que enfrentamos e sobre o caminho que precisamos percorrer para voltarmos ao topo do mundo. E agora, mais do que nunca, a sua opinião é fundamental. Diante de todos esses desafios e expectativas, qual você acredita que será o maior obstáculo para Carlo Ancelotti alcançar o sucesso com a seleção brasileira? Compartilhe sua análise nos comentários e participe dessa conversa que promete ser tão emocionante quanto os jogos que virão.